Preconceitos, perseguições, sofrimentos e tudo aquilo que envolve a rotina de uma mulher que acompanha tanto o seu filho ou até mesmo o seu marido dentro do sistema prisional. Quantas madrugadas eu virei em claro na prisão, mas desisti. Era um plano fora de cogitação, porque guerreiro quer guerreiro, entra na arena e não se cansa, segue de cabeça erguida e nunca perde a esperança. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao maior canal aqui do YouTube falando sobre o sistema prisional. Somente uma mãe ou até mesmo uma esposa sabe os desafios que elas enfrentam tanto durante a semana, né, que às vezes existe um processo ali que muitas dessas mulheres trabalham, né, trabalham a semana inteira, junta o pouco dinheiro que tem, muitas vezes acaba mandando ali o jumbo, preparando toda essa estrutura para poder dar uma assistência para o seu filho ou até mesmo para o seu marido. Juntando esse desafio durante a semana, que pode também estar mesclado com um preconceito, muitas mulheres acabam sofrendo preconceito até mesmo dentro do seu trabalho, quando sabem que o seu filho ou o seu marido está cumprindo pena. Lamentavelmente no Brasil, as pessoas acabam estendendo a pena. Por exemplo, se o filho errou, a família inteira é condenada. Se o marido errou, a família inteira é condenada. As pessoas não conseguem separar as questões, ou seja, o que a lei diz é que tem que ter a individualização da pena. O que seria isso? Se o cara errou, ele paga. A mãe não deve pagar, a esposa não deve pagar, os filhos não devem pagar. Mas no mar de hipocrisias que nós vivemos aqui no Brasil, as pessoas realmente estendem a pena. O grande desafio desse trabalho que eu tenho aqui no YouTube é lutar por essas mulheres, lutar por essas famílias que muitas vezes sofrem todos esses preconceitos e muitas vezes são desrespeitadas, até mesmo por funcionários de unidades prisionais, pela sociedade de modo geral. E mesmo assim, diante de todas essas circunstâncias, elas permanecem lá, semanalmente, lutando até o fim dessa jornada, até o fim do cumprimento dessa pena. Essas mulheres têm uma força interna que nenhum homem é capaz de compreender. Até porque nós sabemos que quando é o inverso, por exemplo, se uma mulher for presa e ela tiver um marido ou tiver um namorado, dificilmente esse marido ou esse namorado vai acompanhar essa sua esposa durante a jornada de cumprimento de pena. Essa é uma realidade. A maioria das penitenciárias femininas está muito mais povoado de mães do que de maridos acompanhando suas esposas. Mas quando se inverte o polo, ou seja, quando o marido é preso, grande parte das mulheres permanecem 1, 2, 3, 10 anos, 15 anos, passando por todo esse calvário para tentar dar uma assistência para o seu marido ou até mesmo para o seu filho. Histórias dramáticas, histórias de dificuldade, muitas famílias com muita dificuldade financeira, porque normalmente essa mulher ela fica sozinha, tendo que cuidar de filho, pagar aluguel. Muitas vezes essa mãe não criou o seu filho desejando, nossa, eu quero que meu filho se transforme num criminoso para que eu possa passar bom tempo da minha vida entrando e saindo de prisão. Essas mulheres carregam em suas almas terríveis cicatrizes. A cicatriz do preconceito, a cicatriz da saudade, a cicatriz de tentar lutar contra o desrespeito, e mesmo assim elas têm a capacidade, a resiliência de passar por tudo isso que eu apresentei para você nessa pequena introdução, passa por todas essas dificuldades e circunstâncias e mesmo assim permanece lá de forma fiel. É impressionante observar dentro do sistema prisional como essas mulheres lutam para poder dar um pouco mais de assistência, de dignidade para o seu marido ou para o seu filho. Eu só preciso fazer aqui um alerta porque é realmente uma questão de consciência. Lamentavelmente, existem muitos filhos ingratos, existem muitos maridos também que não têm uma gratidão por todo o esforço que essas mulheres fizeram ao longo dessa jornada de cumprimento de pena. É o que eu sempre digo dentro desse pensamento de sistema prisional. Tem os caras que são os vacilões e tem também cara bom dentro do sistema prisional, porque lá dentro não muda nada do que acontece aqui fora. São pessoas com qualidades e defeitos. E muitas vezes esse filho que recebeu a sua mãe, recebeu o jumbo, recebeu visita, quando ele tem a primeira oportunidade, a título de exemplo, de uma saída temporária, ele ao invés de ficar com a família, muitas vezes vai ficar com os amigos que abandonaram, os amigos que não mandaram uma bolacha, vai beber, vai para churrasco e esquece de permanecer o maior tempo possível com a sua família. Família essa que deu uma estrutura, que deu alicerce para que ele pudesse passar por todas essas dificuldades.
Eu não posso negar esse fato. Existe também esse perfil de cara no sistema prisional. Assim como também existe aquele cara que fica com a sua família, dá o devido valor para sua mãe. Outros exemplos que a gente pode trazer aqui, principalmente nessa composição das mulheres que enfrentam tantas dificuldades, é aquele cara que muitas vezes faz juras de amor para sua esposa lá dentro, promete coisas assim extraordinárias e na primeira oportunidade, quando ganha liberdade, quando volta novamente para poder viver a sua vida em sociedade, a primeira coisa que ele faz é abandonar aquela mulher que acompanhou ele 2 anos, 3 anos, 5 anos e vai atrás de uma novinha. É claro que aqui a gente não vai ficar discutindo os motivos que faz uma pessoa terminar o relacionamento, que faz uma pessoa continuar, mas eu acho que é minimamente compreensivo a gente entender por que o cara de fato não já tomou essa decisão lá dentro, por que ele já não quebrou o vínculo dentro do sistema prisional falando, olha, eu não tenho pretensão de ficar com você. Então, acho que seria mais digno, mas lamentavelmente existem muitas histórias de mulheres que também foram abandonadas logo após quando o cara ganhou a liberdade porque acabou se embriagando ali justamente por aquele momento do retorno à liberdade. E não podemos deixar de falar também que existe o cara que logicamente permanece com a tua esposa, que permanece uma vida íntegra, que ele sai do sistema prisional, não volta mais pro crime e continua a sua vida agora de forma íntegra, trabalhando, buscando dar um novo rumo para sua história. E só uma mãe e só uma esposa entende a dimensão do que é isso. A dimensão de acordar de madrugada, pegar ônibus, viajar muitos quilômetros, preparar a alimentação, ficar horas aguardando em filas, muitas vezes essas filas que não têm um mínimo de condições de poder ofertar ali uma sombra, de ofertar um mínimo de dignidade para as famílias. Não estou dizendo que tem que dar mordomia para o cara lá dentro, mas a família, por exemplo, poderia ter um pouco mais de tranquilidade no processo para entrar no dia de visita. Muitas mulheres que já choraram muitas e muitas lágrimas no sistema prisional porque em determinado dia de visita começou a chover e a funcionária ou o funcionário falou, com a roupa molhada você não poderá entrar, sendo que ela não teria como ter condições de prever o tempo e sofrer uma penalidade por uma situação que ela não provocou. São muitas as histórias, são muitas questões relacionadas a esse universo e aqui é apenas uma singela homenagem, principalmente para você que é mulher, para você que é mãe, para você que enfrenta todos esses desafios. Nesse dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, eu quero deixar aqui no canal o meu registro e o meu respeito para você que tem essa história de tanta luta, de tanta dificuldade e mesmo assim permanece firme. O meu objetivo aqui foi sempre tentar levar um pouco de paz para o teu coração. Foi sempre tentar trazer um pouco de luz a respeito de toda essa questão nebulosa que cerca o universo prisional. A você, mulher, o meu respeito e o espaço aqui do canal sempre tentando trazer um pouco de tranquilidade e de luz para a tua vida. Feliz Dia Internacional das Mulheres e muito obrigado pela sua atenção. Eu sou Arquimedes Nicastro e esse foi mais um Papo Reto. Até nosso próximo encontro. Valeu!